Queridos, nós, como igreja, temos vários chamados. E, principalmente, aqueles que estão para fora dessas portas. Quando eu estava meditando nessa palavra, Deus colocou em meu coração alguns versículos exatamente para entender um pouco do que Deus tem para cada um de nós. O que Deus tem chamado de cada um de nós. Lá em Romanos 12, versículo 6, né, Caio? Diz assim a palavra do Senhor: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o, de acordo com a sua fé. Se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é de cantar, de louvar, louve. Se é de pregar, pregue. Irmãos, eu estava meditando na palavra e em momento algum, você viu ali, o pregador, ele tem mais galardão ao céu por ser pregador do que aquele que é o faxineiro da igreja. Não tem distinção. A distinção é Cristo no meu coração e eu usar esses dons. Essa é uma pregação expositiva. Vou dar uma pequena introdução para que nós possamos entender. Deus não salvou ninguém aqui, ou na internet, que está nos assistindo, para ficar parado ou sentado no banco da igreja. Cada pessoa que pertence a Cristo Jesus, cada um de nós que desceu as águas e se batizou, Deus nos deu um dom. Deus te deu um dom diferentemente de mim. Deus deu um dom para minha esposa diferente do meu. Deus deu para cada um de nós um dom. Porque os dons pertencem a Cristo Jesus. Ele não te pertence. Você não tem o dom porque é seu dom. Você tem o dom porque Deus lhe deu o dom. É para servir. Se é para servir, ele tem que ser usado. E para usar, eu tenho que exercitar. Como é que eu vou exercitar? Como é que eu vou exercitar meus dons se eu não usá-los? Como é que eu vou abençoar o irmão se eu não exercitar meus dons que foi dado por Deus? Servir ao reino. Hoje nós chegamos aqui, pela nossa humanidade, agosto é um mês difícil aqui em Portugal, todo mundo sai de férias, mas nada me tira a alegria de estar na casa do Senhor, porque eu sei que quem está aqui, antes mesmo de eu chegar, era Ele. Era Ele. Então, muitas das vezes, você vai para igrejas, nada contra, cheias, muito... E o Espírito Santo de Deus não está lá. A palavra principal não é profetizada, que é a palavra de Deus. Os dons que Deus me deu são para usá-los. Se a igreja está cheia, se a igreja está vazia, o problema não é mais meu, é de Deus. Porque os dons que Ele me deu da pregação, eu estou exercendo. Ele vai abrir e vai trazer as pessoas que Ele quer para escutar essa palavra. A Bíblia chama de dom a pregação. A Bíblia chama de dom você louvar. A Bíblia chama de dom o Caio na mídia. Mas o dom é de Deus. Deus lhe deu. O dom de servidão, que é a loja social, deu a Mena.
Mas não é dela esse dom, é de Deus esse dom. Deus a escolheu. Na sua grande sapiência, na sua grande inteligência, no seu grande amor, Deus escolhe a cada um de nós. A pergunta é: o que você está fazendo com os seus dons? Essa é uma pergunta que me deixa, a paz do Senhor. Essa é uma pergunta que me deixa mexe muito comigo. O que eu tenho feito com os dons que Deus me deu? Quem dá, pode tirar. Se você não tiver exercendo o seu dom, o dom que Deus lhe deu, você tem que fazer uma pequena reflexão. Se Deus me deu, é para que eu use. E se eu não estou usando, o que está acontecendo comigo? A pergunta mais importante ainda: o que eu estou fazendo com o dom que Deus me deu para os irmãos? Porque muitas das vezes, ou a maioria das vezes, você se depara olhando para o gramado do vizinho, não para o seu. Ah, mas a minha vizinha, nem crente ela tem o carro do ano, comprou uma casa de campo, comprou uma casa não sei aonde, fez isso, fez aquilo. Nem crente ela é, mas você se preocupa em olhar para os outros, tu não olha para você. O dom que Deus lhe deu, você deixou lá em escanteio, sentado no banco da igreja só no domingo. Não foi para isso que Deus te chamou, meu irmão. Antes de sair do Brasil, eu tinha uma oração que eu ainda tenho até hoje. Senhor, me inquieta, não quero ser um pastor de banco de igreja. Eu não quero ser um pastor para ficar aqui todo domingo pregando, não, eu quero levar o evangelho a todas as outras localidades que ainda não tem. Eu quero sair dessas portas e levar o evangelho. É a minha oração diariamente. Senhor, me transforma, eu não quero ser um crente sentado nesse banco domingo após domingo. O dom que o Senhor me deu não é esse, não é para isso. Jesus ensinou isso claramente, meus irmãos. Jesus, quando chamou na parábola dos talentos, lá em Mateus 25, 14, do 14 ao 30, se não me engano, Mateus 25, do 14 ao 30. Alguns receberam mais, outros menos, mas eram dons. Uns receberam mais, pode passar. Uns receberam mais, outros menos, mas eram dons. O dom do Arne é um, o meu é outro, o dom da Mica é um, é outro. Mas todos nós, deixa aí, todos nós recebemos um dom, e esse dom nós temos que usá-lo. Há uns 5 talentos, outro deu 2 e outro deu 1. Isso é a parábola dos talentos. Um conseguiu multiplicar, o outro não conseguiu multiplicar e o outro perdeu, foi tudo. Mas são talentos. Deus nos dá esses talentos. Você recebe. O que você vai estar fazendo com os seus talentos? O que você está fazendo com os seus dons? Você vai dar conta. Eu vou dar conta. Pastor Sidney vai dar conta. Todos nós vamos dar conta do que nós estamos fazendo com os dons que Deus nos dá. No dia do juízo final, vai assim: eu te dei uma igreja. O que você fez na minha igreja? Irmão, é sério. É muito sério. Todos têm que prestar conta. Você vai prestar conta, eu vou prestar conta, o Caio vai prestar conta dos dons que nós temos. Eu tenho que utilizá-lo, irmão. Eu tenho que usar os dons. Eu tenho que fazer esses dons para o engrandecimento de Deus. Às vezes eu fico olhando pessoas que estão lá no Brasil, hoje é palco, não é mais
igreja, nós temos palco nas igrejas, louvando, mas bandas não tenho nada contra. Porém, você tem que entender que o centro daquilo ali é Jesus Cristo. O que passou disso não agrega. Isso não é dom, isso não é para usar o dom, isso é benefício próprio. Eu não estou ali para louvar o Senhor. Por isso que está acontecendo hoje, grandes igrejas estão ruindo pela metade, estão rachando. O véu foi rasgado de cima para baixo, não de baixo para cima. Igrejas estão sendo rasgadas, estão sendo destruídas porque o centro não era Cristo. Porque usaram os dons que Deus deu a eles para em benefício próprio. Não é púlpito, é palco. Todo o dom foi dado por Deus. Se Deus quiser levantar homens e mulheres nessa igreja para serem pastores vai levantar. Não somos ninguém é insubstituível. Ninguém. Nem eu, nem Sidney, ninguém, nem qualquer outro pastor. Nós somos dados, Deus nos deu um chamado, e desse chamado Ele deu um dom. Pronto. Ele pode botar aqui 10 pastores melhores que eu e Sidney. Alguém crê? Eu creio. Mas o que eu vou fazer com meus dons é o melhor que eu posso. Lá em Pedro 4,10. Hoje eu estou abrindo um pouquinho a Bíblia com vocês. Pedro 4,10 diz: cada um administra. Achou, Caio? Como é que é? Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos... Não é a você. Nós temos aqui já um seminarista que já acabou. O Warner daqui a pouco é pastor. Nós vamos fazer para ele se tornar pastor, nós vamos fazer o evento aqui como foi feito comigo. Mas não sou eu. Deus me deu esse chamado, Deus me deu esse dom. Ponto. Quantos pastores hoje são ordenados e não conseguem mais ficar no ministério? Quantas irmãs hoje que pertenciam à loja social não estão mais aqui? Irmão, os ciclos se renovam. Deus, na sua perfeição, Ele chama outras pessoas. Amanhã eu não estou mais aqui, amanhã é o Warner, pastor Warner. Daqui a pouco o Warner já está ficando mais cabelo branco também, já não vai ser mais ele, vai ser outro, e assim é. Porque cada um exerce o dom que recebeu de Deus para com os outros. Eu tenho uma responsabilidade de cada um. Imagina se eu chegasse aqui hoje, hoje, Warner, você está aí, eu não vou na igreja, você assume. Não é assim. É um preparo, irmão. A gente se prepara. Mas eu tenho uma responsabilidade. Tem, porque está ali o que ele colocou. Exerça com responsabilidade para cada um de nós. Eu tenho a responsabilidade. Cada um de vocês tem a responsabilidade que o dom que Deus lhe deu. A Mena, quando abre a loja social, ela tem os dias certos, ela abre, porque tem pessoas que vêm aqui, ela fala da palavra de Deus. Isso é o dom. Isso foi Deus que deu a ela. Não foi pastor Cid, não foi pastor Ricardo, foi Deus que deu a ela. Eu não aguentaria ficar aqui 10 minutos. Eu fico às vezes aqui, minha orelhas parece que vai levantar. Um monte de mulher junto, imagina. Mas Deus é assim, na perfeição Ele chama as pessoas e capacita aquelas pessoas aí. Ela tem essa responsabilidade. Imagina se ela chegasse, não, hoje eu não vou. As pessoas iam ficar aqui lá de fora. Não é da pessoa, porque Deus sabe o coração dela. Deus sabe do meu coração. Deus sabe do teu coração. Você é responsável pelo que você usa, que Deus lhe deu. Imagina a responsabilidade. Porque o dom que você tem, Deus lhe deu. E se você não tratar bem esse dom, você está maltratando a Deus. Se você não está exercendo esse dom que Deus lhe deu para as outras pessoas, você também está faltando com Deus. Lá em Romanos 12:6, que é o início. Eu falei que eu vou abrir a Bíblia hoje.
tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. 12:6. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Foi dado por graça. O Arne toca viola por graça de Deus. A irmã tem outro dom. Use seus dons. Pastor, eu não sei fazer nada. Deus deu um dom para todos nós. Sim ou não? Não sou eu que estou falando, está na palavra do Senhor. Cada um de vocês tem um dom. Execute esse dom na casa de Deus. Porque não é para a casa de Deus, você está falando para Deus, porque Ele te chamou e Ele te deu esse dom. Às vezes nós olhamos e bebemos tantas outras fontes. Tem pessoas que têm uma eloquência muito bonita. Acho fantástico. Bebo em outras fontes, bebe. Busca em outras fontes, sim. Mas a única fonte, que é a fonte da vida, é essa aqui. Posso não ter a mesma eloquência que A, B ou C. Mas não me furto de ter o conhecimento, porque isso depende de mim. O conhecimento da palavra depende de mim. Ah, mas fulano tem mais eloquência. Deus foi mais bondoso com ele. E eu não sou merecedor de tanto. Mas a busca depende de mim. Eu buscar vem de mim. Então, queridos, a graça que nos é dada, cada um tem esse dom, são vários dons. E imagina se todo mundo aqui fosse pregador. Não tinha a mídia, não tinha ninguém para arrumar as cadeiras, não tinha ninguém para atender na loja social. Todo mundo é pregador. Todo mundo tem o mesmo dom. Que eu quero chamar a vocês uma reflexão nessa manhã. O seu dom é igualmente ao meu. Nem mais e nem menos. Todos os dons é dado por quem? Por Deus. E se é dado por Deus, é graça. E se é graça, eu tenho que louvar e exaltar o nome do Senhor. Porque Ele deu o dom para o Caio, tal qual Ele deu um dom para mim. É o mesmo dom. É a mesma graça. De modo, queridos, exercite o seu dom. Busque com o Senhor como é que você vai exercitar esse dom. Procure a mim, o pastor Sidney, para que a gente possa entender o que é o seu dom. Para que você possa participar mais ainda no exercício do dom que Deus lhe deu pela graça do Senhor. Porque Ele não te deu um dom para que você fique com ele guardado. Ele não te deu um dom para que você não exercite. Imagina se eu chamo agora, digo, olha, não vou mais, me deu um problema aqui, toma aqui, vai pregar. Não é assim. A pregação ela tem um estudo, o seu dom tem um estudo, o Caio chega mais cedo, a Mina chega aqui no dia, manda arrumar os negócios. Tem toda uma estratégia, tem todo um cuidado, porque é para Deus, não é para mim. Não sou merecedor, o único merecedor é Jesus Cristo, amém? É o único que merece. Então, vamos colocar os nossos dons a ser exercitados. Procure-nos a gente, nos procure, venha falar conosco. Pastor, eu quero ser, vai lá, eu quero arrumar a igreja, amém? Seja bem-vinda. Eu quero passar o pano na igreja, amém. Cansamos no Brasil, lá eu tinha um ministério, eu, a Lili, mais 4 irmãos, que a gente saía na madrugada para dar sopa aos moradores de rua. Eu vivia numa fase financeira, digamos, um tanto quanto complicada. Nunca faltou combustível no meu carro para a gente sair pela rua para distribuir a sopa. Depois Deus abriu outra porta, mais uma sopa, deram uma pessoa que dava uma vez por semana a sopa. 2 galões de sopa desse tamanho. Botava no meu carro, eu tomava sopa. Pensa numa sopa boa. Nunca faltou.
porque era o dom de servir. Nós tivemos um chamado e fomos. Você tem o chamado, você tem o dom, vai, exercita, multiplica isso, chama a pessoa que está do seu lado, meu irmão, qual é o teu dom? Vamos conversar, vamos fazer parte desse departamento, eu quero ajudar, eu quero exercitar esse dom que Deus me deu, pela graça. O dom não é para a tua glória, irmão. O dom não é para a tua glória. O teu dom, que Deus te deu pela graça, é para a glória do Senhor. Eu vejo muitas das vezes pessoas, por isso que eu sou contra, começar a louvar e faz passinho. Eu não sou muito a favor. Porque eu acho que tudo tem que ter uma certa reverência ao Senhor. Por tudo aquilo que tu está fazendo. Porque Deus te deu esse dom. Não é tu não. Mas ele canta muito bem. É um dom que Deus deu a ele. Como qualquer outro dom. Mas ele faz sucesso. Até que Deus queira. Então isso é dom. Dado de graça e pela graça do Senhor. Nós somos iguais. Deus não me deu o dom de pregação para me destacar de ninguém dentro da igreja. Pelo contrário. Toda vez que você para estudar a palavra, para vir fazer um sermão, Deus começa a te colocar cada vez mais no teu lugar. Para que você, na nossa humanidade, nós possamos entender que não sou eu. Foi Deus, e é dado por Ele. E eu mesmo não tenho nenhuma merecimento sobre isso. Lá em 1 Coríntios 12, 7. Então, todo mundo com a Bíblia na mão? Muito bem. 1 Coríntios 12, 7, Caio. Vamos, Caio. Diz assim, a cada um, como é que está lá? A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Por quê? Porque nós estávamos conversando antes na escola dominical, que não teve. O que é certo, o que é errado, o Espírito Santo que mora em você te avisa. Nenhum pastor, nenhuma igreja que eu conheço fala para você, olha, você tem que parar de fumar. O Espírito Santo te incomoda. Aqueles que estão se convertendo logo, no início, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Deus vai tocar no teu coração, o Espírito Santo vai falar contigo. Eu tenho que parar de beber, o Espírito Santo que mora em você agora, a partir desse momento que você desceu as águas, ele vai te dizer o que te incomoda, o que está certo, o que está errado. Bota lá, Caio, por favor. Não é o pastor, quem sou eu? A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito. O Espírito Santo que vai te revelar. O Espírito Santo vai falar com você, meu irmão, não vai, não faça, sai disso. Fica em casa, não vai para a rua, não exerça isso que você está querendo fazer, não fale isso que você está querendo falar. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. O Espírito Santo, quando se manifesta em você, meu irmão, você é tocado de uma forma tão impactante que você entende na hora. Você entende na hora. Os dons são para edificação das pessoas na igreja. O seu dom é para edificar, não é para te glorificar. O dom que você tem, o dom que você é chamado, o dom que você vai exercer é para edificar a igreja do Senhor. Ao longo dos meus quase 30 anos, eu vi, principalmente no Brasil, tantos homens de Deus cair, tantas igrejas ruírem, porque estavam ali para glorificar a si mesmo, não a Deus. E não se engane,
Quando não é para Deus, a conta vem. A conta não para. Quando a conta chega, você não tem como pagar. Então, o seu dom foi te dado para você edificar a casa do Senhor. O seu dom foi dado para edificar os irmãos que estão do seu lado na igreja. Hoje o Felipe não está aqui. Alguém notou a falta de Felipe? Não, a gente não sente a falta da Rúbia e das crianças. O Felipe está em Mangualde. Sabe o que ele está fazendo em Mangualde? Mês de agosto, a gente sabe que é um mês de férias. Então ele está lá tocando na igreja, porque os músicos todos foram de férias. Isso é igreja. Ele está exercitando o dom que deu a ele, aonde? Na casa do Senhor. Ele está exercitando o dom dele. É isso que nós temos que entender. Ah, mas mês que vem eu vou absorver a igreja de Carregal do Sal. O pastor lá vai sair de férias. Deus me deu esse dom, eu vou estar lá. Então, eu tenho que exercitar isso. Produz edificação, meu irmão. O teu chamado é para você produzir edificação na igreja. Se você não está edificando a igreja, se você não está edificando o seu irmão, alguma coisa está errada. O dom que nos foi dado é para edificação. Então comece a entender. Poxa, mas você vai lá para carregar o salvo, cantando e louvando ou servindo ao Senhor. Por quê? Porque eu vou estar exercitando o dom que Deus me deu. É isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que glorificar o nome do Senhor, eu tenho que glorificar a Deus. Muitas das vezes, alguns pregadores se preocupam muito com o que eu vou falar. Você tem que entender que o que sai da minha boca é através do Espírito Santo. E se não for assim, meu irmão, tem alguma coisa acontecendo errado. Porque o dom é isso. Eu buscando. Aí eu faço uma outra pergunta. Já fizemos duas. Não é para você responder, é para você pensar. Os meus dons estão glorificando a igreja que eu frequento? Pense nisso. Comece a entender em que a igreja é um corpo. Muitas das vezes eu quero ir para a direita, eu quero ir para a esquerda. O corpo ele vai onde a cabeça manda. Quem é a cabeça da igreja? Então não é a minha vontade. Não é a minha vontade. É a vontade de Cristo. Mas eu tenho que estar no meio da igreja. Eu tenho que estar fazendo o que meus dons edifiquem ao Senhor. É isso que eu tenho que estar fazendo. Cuidado com o ego. O homem, o ser humano tem um ego, que eu vejo um ego como se fosse um poço. Quanto mais você vai alimentando o seu ego, mais ele vai crescendo. Até chegar um momento que você não tem mais saída desse poço. Você não está mais falando para a igreja, você não está mais servindo para a igreja, você está servindo a si próprio. Eu sou, eu posso, eu sou, eu consigo, eu isso, só na primeira pessoa. Não é assim que Cristo nos chamou. E não é para isso que Cristo nos chamou. O terceiro ponto dessa pregação é: somos apenas administradores. Qual é o seu dom? Isso é você e Deus. Não fala comigo não. Qual é o seu dom? Qual foi o dom que Deus lhe deu? Eu estou exercitando o dom que é cantar. Mas não deu certo não. Não vai ficar ninguém aqui. E qual é o meu dom? Eu tenho que identificar o meu dom. Eu identifiquei, vou exercitar. Eu exercitando, eu tenho que
usar. Eu usando, eu vou estar edificando e acrescentando na igreja. E a igreja vai estar crescendo. Exercitar é dispensar tempo. Exercitar é eu me colocar, falei, Senhor, eis-me aqui. Identifiquei os meus dons. Agora eu vou exercitar. Como eu vou usar isso na igreja? Por isso é que eu disse. Qual é o teu dom? Identificou? Vem falar comigo. Vem falar com o Sidney. Vamos botar isso para exercitar esse dom dentro da igreja. Vamos usar isso. Precisamos de mais pessoas. Precisamos de pessoas que têm mais dons para isso. Então nós temos que exercitar. Porque é dado pela graça. E de graça. Lá no Brasil nós tínhamos uma banda que nós começamos a fazer louvores em ritmo de pagode. Pagode é um tipo de um samba. E começou pequeno. Depois começou a aumentar, tinha mais de 10 pessoas. Nos chamavam para tocar onde, não sei aonde, e começamos a ir. Eram pessoas que tinham dons para isso. Eu só não tinha dom para cantar, nem tenho até hoje. Mas aquilo serviu para edificar a igreja que nós estávamos. Porque surgiu de uma ideia, de uma pessoa que acreditava que aquilo podia ser normal e natural. Fizemos. Não sei se está lá até hoje, mas continuamos. Então, às vezes, você tem ideias e tem esse dom para praticar e exercer essa ideia, e você fica, eu não vou falar, não sei. Não, irmão, venha. Nós estamos aqui de portas abertas. Queremos exercitar o seu dom, queremos estar aqui abertos a isso, para que a gente possa levar isso, para exercitar cada vez mais, alcançar mais pessoas que estão aí que não conhecem a palavra de Deus. Nós estamos aqui para isso. Mas o meu dom é varrer o chão. Isso edifica a igreja? Claro que edifica a igreja. Já pensou uma igreja suja? Eu varro para debaixo do tapete, eu tenho essa mania. Eu vejo ali, levanto o tapete. Isso edifica, irmão. Tudo dado por Deus edifica a casa do Senhor, amém? É dado por Deus, então é edificante. É dado por Deus, é para edificar a casa dele. Se Deus te deu esse dom, é que é para você exercitar. Tudo que tu tens é dado por Deus. Alguém tem dúvida disso? E tudo que você vai conseguir é dado por Deus. O sonho maior que você tem, Deus vai lhe surpreender, que Ele vai lhe dar infinitamente mais do que você pensa, porque merecedores nós não somos. Os sonhos de Deus nas nossas vidas é infinitamente maior do que você tem em seus sonhos. Lá em Tiago 1,17, quem está com a Bíblia aberta, Tiago 1,17. Toda boa dádiva cadê, Caio? Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do... como é que está escrito aí? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai as luzes, quem não muda como sombras inconstantes. Ou seja, o dom que Deus lhe deu é seu. Ele não é inconstante. É a mesma coisa eu chegar aqui, amanhã eu não sei mais pregar. Não, Deus é constante, Ele não muda. Ele não é cíclico, não tem ciclos. O que Ele fez contigo é seu. Então, toda boa dádiva é todo dom perfeito vem do alto. Foi Deus que te escolheu para esse dom. Não foi você que escolheu o dom. Foi
Deus que escolheu esse dom para você. Deixa ele aqui, deixa ele aqui. Entendeu? Irmãos, olha que maravilha. Você chegar na igreja e entender que eu só estou aqui porque foi o dom que o Altíssimo me deu. Não fui eu. Podia ter, tem pessoas melhores, claro que tem. Mas Deus é assim. Vai saber por que Ele me deu esse dom. Todo dom é perfeito, meu irmão. Todo dom é perfeito porque vem do alto. Todo dom é perfeito porque vem de Deus. Ele escolhe as coisas sábias para confundir as que não são sábias. Ele escolhe as pessoas que Ele sabe que vai exercer aquele dom. Então, por que você não está exercendo o seu dom? Por que você está, às vezes, se colocando numa posição a menos do que qualquer outra pessoa dentro da igreja? Não tem. Somos todos filhos de Deus. Somos todos pecadores remidos pelo sangue do Cordeiro. Você tem que mudar essa sua maneira de pensar. Não devemos dizer, esse é o meu talento. De quem é teu talento, Warner? Mica, de quem é teu talento? De quem é o meu talento? Se eu tenho algum, de Deus. Por quê? Bota lá que estava no 17. Que toda boa dádiva vem do dom perfeito do Altíssimo. Deus não se engana. Deus é perfeito. Deus é maravilhoso. Deus não olha apenas para o tamanho do dom que Ele lhe deu. Não. Deus olha para a fidelidade que você tem com Ele. Não somos merecedores. Nenhum de nós aqui é. Mas Deus não olha para o dom que Ele me deu. Deus olha para a fidelidade que eu tenho com Ele. Ele entende dessa forma que o verdadeiro cristão é aquele que tem fidelidade, é aquele que busca, é aquele que para entender da palavra, é aquele que dá momentos de reflexão diária para com a sua palavra, para entender o seu destino, desígnios para com Ele. Meu irmão, receba nessa manhã, nós somos todos servos do Senhor, todos somos iguais perante a Cristo, todos temos um dom dados por Cristo, dado pelo Altíssimo, aquele que criou o céu e a terra, é aquele que venceu a morte, é aquele que fez o mundo, é aquele que nos criou, é aquele que te deu a intimidade de chamar de paizinho querido. Como que você vai ser inferior? Como o seu dom é inferior ao meu? Nós temos o mesmo Pai. Coloca isso no seu coração. Te firma nas promessas que Deus fez contigo. Coloca a mão no seu coração e fala: Senhor, o dom que Tu me deu, eu vou exercitar para a honra e glória do Senhor. Não é para a honra e glória de homem, é para a honra e glória daquele do Altíssimo. É aquele que é o alfa e o ômega, aquele que é o início e é o fim, aquele que me conhece até mesmo no útero da minha mãe, antes que eu nascesse. É aquele que me carrega quando eu não consigo mais caminhar. É aquele que me abraça quando mais todos me viraram as costas. É aquele que me sustenta. É aquele que nunca deixou faltar o pão na mesa de um cristão, de um justo. É aquele que até hoje sabe quem eu sou e para onde eu vou. É aquele que deu seu Filho unigênito para verter seu sangue por mim na cruz do Calvário, para me dar, pela graça dele,
o galardão de estarmos sentados à sua destra. Esse é aquele que nos deu esse dom. Esse é aquele que nos prometeu estarmos sentados à destra do Pai. Então, irmão, nunca duvide do seu dom. Nunca duvide daquele que te deu esse dom. E acima de tudo, todos os dias da sua vida, guarde isso no seu coração, que o nosso Deus, Ele me dá muito mais do que eu mereço, porque eu não sou merecedor de nada. Que nessa manhã você possa entender que os dons de Deus são para que nós possamos amanhã, não estamos mais aqui, mas essas portas dessas igrejas estarão abertas, porque meu dom foi exercido nessa igreja, o meu dom foi exercido no meu trabalho, o meu dom foi exercido aonde eu colocar a planta dos meus pés. Em nome de Jesus, meu irmão, que nós possamos entender isso, como igreja de Cristo, como corpo de Cristo, a responsabilidade que eu tenho com o que me foi dado pela graça do Senhor, amém?